E já está em tramitação na Câmara Municipal aqui em Araucária o projeto que aumenta o número de vereadores de 11 para 15 aqui na cidade. Projeto que promete gerar muita polêmica na cidade. Nós convidamos aqui um dos vereadores que fazem parte da Câmara, o vereador Clodoaldo, para falar sobre este assunto. Bom, vereador Clodoaldo, a gente sabe que a parte dos interesses políticos, muita gente é contra também o aumento do número de vereadores na cidade. Qual a posição do vereador Clodoaldo em relação a este assunto? Boa noite, tudo bem, Clodoaldo? Boa noite, Carlos César, boa noite a todos. O projeto que foi protocolado já está em tramitação, foi assinado por 8 vereadores e eu sou totalmente contra o aumento do número de cadeiras de 11 para 15. Inclusive, eu defendo que, neste momento, as despesas sejam reduzidas. Então, meu posicionamento é claro, manter 11 vereadores e, já para o próximo ano, em 2016, reduzir o orçamento da Câmara em 40%. Hoje, o orçamento anual da Câmara é de quantos milhões? Para este ano está previsto em torno de 30 milhões de reais. Uhum. Essa redução de 40%... Essa redução de 40% reduziria para 18 milhões de reais. Uma economia aí de 12 milhões de reais que poderiam ser investidos em outros setores como saúde, educação, segurança, enfim, existem outras prioridades maiores do que se investir na Câmara Municipal. Eu entendo que até agora veio dessa forma, mas nós precisamos reduzir custos tanto no poder legislativo quanto na prefeitura. Vereador Clodoaldo, nós ouvimos muito na cidade pessoas comentando de que aumentando, por exemplo, o número de cargos, né, de 11 para 15 vereadores na cidade, algumas pessoas defendem que o orçamento da Câmara de Vereadores de Araucária é 6% do valor total do município aqui, né? É isso? Da receita corrente líquida. Da receita do município, né? 6% desse valor que daria os 30 milhões, né? Muita gente diz que esse valor, por exemplo, não seria alterado e não teria uma despesa a mais passando de 11 para 15 vereadores na cidade. Bom, isso eu já ouvi de muita gente comentou isso, dizendo que não ia trazer prejuízo, né? Mas aí eu até gostaria de perguntar, se aumenta de 11 para 15 o número de vereadores, esses outros 4 eleitos vão trabalhar de graça? Na verdade, é importante esclarecer à população que a lei diz o seguinte, é clara, o orçamento pode ser até 6%. Mas pode ser 5%, pode ser 4%, pode ser 3%, a lei fixa um máximo. Então, se o orçamento da Câmara está previsto em 30 milhões este ano, ele, inclusive, não vai gastar os 30. Vai ser devolvido para a Prefeitura, provavelmente, aí 4, 5 milhões de reais. Então, se aumentar o número de vereadores, é evidente que esta devolução de recursos para a Prefeitura vai diminuir bastante. Então, aumentando 4 vereadores, vai aumentar a despesa e diminuir o retorno para a Prefeitura daquilo que não é gasto pela Câmara durante o ano. E não é somente o salário dos vereadores, dos 4 vereadores, né, a mais. Aí também entra toda a verba de gabinete, né? São quantos assessores? Cada vereador tem 7 assessores, mas para a população entender corretamente, né, assim de forma mais didática, a minha proposta é manter os 11 e reduzir o orçamento da Câmara em 40%. Né? Com 18 milhões de reais,
a Câmara pode perfeitamente manter uma estrutura para os vereadores poderem trabalhar tranquilamente. Em Maringá, por exemplo, no ano passado, a Câmara Municipal de Maringá teve um orçamento de 16 milhões de reais. Devolveu no final do ano 2 milhões e pouco. Então o gasto da Câmara de Maringá no ano passado foi de aproximadamente 13 milhões de reais, com 15 vereadores. Pois é, aí se vê a diferença, né? E aí fica aquela pergunta também, né? Será que é o momento, né? A gente ouve falar tanto hoje da crise, né? O arroxo salarial, o aumento dos impostos, sempre aquela desculpa do governo que não tem dinheiro para investir em educação, não tem dinheiro para investir em saúde, não tem dinheiro para investir em segurança. Fica a pergunta, será que seria o momento agora de Araucária aumentar de 11 para 15 o número de vereadores na cidade diante de uma crise geral que hoje enfrenta o país? Eu tenho andado em outros municípios. Será que não existem outras prioridades Sem dúvida nenhuma. Eu cheguei a escutar de pessoas assim com uma formação boa, culturalmente quanto politicamente, mas tem que aumentar para 15 porque daí vai ficar mais fácil de conseguir candidatos a vereador para o meu partido. Exatamente, pois então essa questão as pessoas estão pensando mais das eleições em si próprias, nos seus partidos, do que no conjunto da população. Bom, vereador Clodoaldo, muito se fala então sobre essa questão política até 2016, agora as eleições para prefeito, para vereadores aqui na cidade. Muitas pessoas já estão se colocando como pré-candidatos aqui, né? Até gostaria de aproveitar essa oportunidade, esse gancho, né, falando sobre esse assunto, para perguntar, o vereador Clodoaldo pretende se candidatar novamente, pré-candidato a prefeito da cidade? O vereador, qual a sua intenção para a política de Araucária em 2016? Uma decisão eu já tomei, que eu não vou ser candidato a vereador. Então eu sou pré-candidato a prefeito. Isso evidentemente que depende de toda uma conjuntura, né, da convenção partidária, né, de todo um processo que vai se desenrolar em junho do ano que vem. Então, pode-se ter a pretensão. Agora, a concretização depende da legislação eleitoral, de prazo de convenções, e em junho do ano que vem é que vai ser decidido. Bom, vereador Clodoaldo, muito obrigado aqui pela participação hoje aqui no Jornal Regional, e nós vamos continuar acompanhando, então, a tramitação do processo que aumenta de 11 para 15 o número de vereadores aqui na cidade. Nós agradecemos a sua participação novamente, vereador Clodoaldo, que não saiu nem um pouco chamuscado, né? Pegou fogo o apartamento do vereador essa semana, semana passada, né? Mais exatamente quinta-feira aqui em Araucária, né, vereador? Exatamente. Mas vão ser, como diz o ditado, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Pelo menos foi somente danos materiais, né? Graças a Deus foi tudo prejuízos materiais, mas nós temos que sempre ver aquilo que de pior poderia ter acontecido. Então, agradeço a Deus aí por não ter acontecido nada de mais grave. Ok. Bom, e assim nós vamos encerrando a edição desta noite do Jornal Regional, agradecendo a todos que nos acompanharam. Nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária, trazendo mais informações. Uma boa noite e até lá.